país era extremamente acolhedor. Inclusive na Delhi tem um templo ao sikhismo espetacular. É uma coisa assim impressionante o que tu vais enxergar lá, né? E esse templo tem uma das maiores cozinhas mundiais para servir alimentação diariamente para quem quer que seja. Olha, que bacana. Eu acho que a cerimônia arte que tem em Varanasi, que é algo secular que se faz nas escadarias do Gange, e ela é feita para saudar, né, a deusa, isso realmente é uma coisa que tu fica hipnotizada. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao 4º episódio da temporada 7 do Turismo Cast MB. Hoje eu tenho o prazer de receber a Grazi. Grazi está no turismo há mais de 30 anos e a gente vai falar um pouquinho sobre a Índia. Grazi, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Grazi, conta pra mim, como foi a tua experiência de conhecer a Índia? Bom, ela surgiu uma primeira vez de uma viagem bem inusitada, que eu recebi um convite para ir ao Butão. Olha. E aí, como é longe demais, né? A gente acabou fazendo um stop em Nova Delhi. E foi o meu primeiro contato, assim, nunca pensei em ir à Índia, não era algo que estava no meu planejamento. Mas, enfim, stop 1h30, mais ou menos, para dar uma quebrada na viagem, para depois ir para o outro destino. E eu me apaixonei. Olha. Eu achei que o país era extremamente acolhedor, é uma bagunça que a gente não entende. Mas eles se entendem. Mas eles se entendem, eles se conversam, eles se respeitam. Isso. E eu acho que isso é o mais importante para que o país realmente possa evoluir, né? Sim. Aí eu tive o convite para fazer um fan trip em 2020, veio a pandemia, acabou a experiência e a gente foi postergando, quando em maio de 22, então esse tour saiu e a gente passou 14 dias visitando o norte da Índia, porque é um país que não dá para fazer inteiro. Você vai ter, é mais ou menos como eu digo, ou você ama ou você deixa. Sim. Né? Então tu vais uma primeira vez, de repente como curiosidade, porque alguma coisa te tocou quando a gente pode apresentar o produto para um cliente, né? Mas você vai ter que dividir ele no mínimo em 3 partes. Entendi. O que você vai fazer no norte, o que eles chamam de Triângulo Dourado. Que é o mais famoso, na verdade, a região mais conhecida, né? Exatamente, é o mais famoso, é o que tem mais imponência, né? Onde você encontra inúmeros fortes, você encontra... você pode se hospedar em palácios, porque esses marajás não conseguiram ou não conseguem mais manter, né? Sim, o custo dessas grandes estruturas, então eles acabam alocando para grandes redes internacionais de hotelaria e ficam com uma parte do palácio reservada para eles. Sim. Então, e aí é uma experiência... Sim, é o que eu ia dizer, é uma experiência incrível, porque tu tá exatamente em loco na cultura do país, né? Exatamente, e eu acho que assim, então... Foi aí que eu resolvi, eu disse, bom, vamos lá, então, 14 dias, né, Triângulo Dourado, vamos ver o que tem. E inicialmente o meu tour não incluía Varanasi. E eu disse, vamos ir à Índia, né, pelo menos pela primeira vez, eu não sei se vai ter outras. Sim, se irão surgir outras oportunidades, né? E não ter Varanasi. E aí eu fui mexi os pauzinhos e disse, bom, mesmo que o grupo não queira, eu quero, eu fico e faço, né? E aí eu vou te dizer que assim, ó, você vê um povo de uma maneira muito especial.
eles, né, por toda a religiosidade deles, né, as inúmeras religiões que eles têm, os inúmeros dialetos, é uma coisa que você não consegue nem administrar, digamos assim. Bom, vou precisar ter um livro para poder escrever tudo, né? E isso traz que é um povo muito resiliente a tudo. A gente não tem essa compreensão e nunca vai ter, né? Eu acho que a espiritualidade que eles têm no seu dia a dia de poder agradecer pelo muito ou pelo mínimo é algo que nós precisamos nascer de novo. E isso me encantou, né? Eu tinha uma ideia do que eu ia encontrar pela frente. É que, na verdade, a visão que a gente tem da Índia é do caos, do trânsito, da ruim alimentação e da pobreza do país. Mas quando tu vai a turismo, a gente acho que muda 300% a visão do que a gente tem. E isso que eu sempre digo, né? De tu ter a experiência de visitar e poder falar sobre isso, né? Eu acho que assim, a experiência... Primeiro tu tem que estar aberto, claro, né? Eu acho que qualquer país que esteja fora do nosso contexto, né? Uma Europa, uma América, fugir um pouco para a Ásia, para essa parte de continente, tu tem que estar aberto. Porque se tu não tiver, não tem como tu vivenciar e enxergar um pouquinho além do que aquele país tem, né? E eu acho que a gente vai para exatamente isso, para poder viver uma cultura, para poder experimentar. Eu não vou com os olhos porque, eu vou enxergar pobreza ou fome ou isso. Isso eu vejo aqui todo dia. Exatamente, e nem se dá conta mais muitas vezes, né? Isso aqui já passa batido, né? E lá eu tive assim experiências de ver pessoas, sim, elas são alimentadas na rua, elas pedem, sim, né? Mas eles têm uma gratidão pelaquele que está servindo a eles. Né? Eles não estão ali, como nos contou o guia, muitas vezes, principalmente nessa cidade de Varanasi, né, que é uma ida a um refúgio, né, em busca de uma purificação. Eles não estão ali porque eu não tinha o que comer ou eu não tinha nada em casa lá no meu vilarejo. Não, eu tinha. Só que eu fui chamado. Eu senti a necessidade de que agora a minha espiritualidade me leva para mais aquilo. E muitas vezes eles realmente não têm onde dormir, né? E as pessoas acolhem. Entendi. As pessoas dão um prato de comida. E eles têm tudo. Mas sim, é o entendimento, seja do hinduísmo, ou seja do sikhismo, que é uma outra religião que vem despontando já há um longo tempo com eles, de uma igualdade, né, de todo, no todo, né, aonde ninguém é melhor do que ninguém, né, eles praticam muito isso, inclusive em na Delhi tem um templo ao sikhismo espetacular, é uma coisa assim impressionante o que tu vais enxergar lá, né? E esse templo tem uma das maiores cozinhas mundiais para servir alimentação diariamente para quem quer que seja. Olha, que bacana. Inclusive você como turista. Sim, né? Tem como experimentar. Tem como experimentar. Né? Óbvio que daí nós estamos fugindo um pouco daquela culinária que a gente buscaria tradicionalmente dentro de um hotel, né, de rede ou um padrão internacional, mas você tem condições de experimentar e ninguém vai te negar um prato de comida só porque tu é diferente. Sem dúvida. Tu vai sentar no chão, vai comer com as mãos, vai fazer a alimentação do local.
né? Tu passa pela purificação no templo, você tem que entrar nesse templo de pé no chão, a gente precisa... Obedecer toda a cultura. Tem que obedecer tudo, né? Sim. Mas muitas pessoas vão para lá exatamente até para ver ou se voluntariar e ajudar naquele dia para servir esse prato de comida. E Grazi, me conta assim, se uma experiência que te marcou. Qual foi o passeio assim que até hoje tu te lembra que foi aquela coisa que não podia ter deixado de fora, que tu traz hoje para ti como primeira recordação quando tu pensa na Índia? Não é o Taj Mahal. Acredito. Não é. Acredito, ele é só um plus. Ele é só um plus. Eu acho que a cerimônia arte que tem em Varanasi, que é algo secular que se faz nas escadarias do Gange, e ela é feita para saudar, né, a deusa. Isso realmente é uma coisa que tu fica hipnotizada. Acredito. Né? Chega-se turista do mundo inteiro para ver. O local sempre vai estar ali. Ela acontece, não saberia te dizer há quantas décadas ou sim, mas há muito tempo. Todos os dias. E a experiência maior que a gente teve foi poder ver ela do barco. A gente navegou o Ganges para chegar o mais próximo possível da montagem, né? E ver ela do rio para a escadaria. É uma coisa que tu vai entrando claro, na música, nos cheiros. Não posso te dizer que se fica em transe, porque não, né? Sim, mas tu fica hipnotizada. Tu fica hipnotizada e quase pro final todo mundo tem uma vela para largar com os seus pedidos no Gange. Que loucura. Então é uma coisa assim... Por isso que eu te digo que não é o Taj Mahal. Ele tá lá. Sim, lindo, ele é um monumento, né, histórico, mas... a mim não me tocou, né, como esta cerimônia. Sim. E o mais até porque ela tem uma interação, né? Exato. E o mais maluco de tudo isso é que, assim, são milhares de pessoas. São inúmeros barcos. Terminou, as pessoas se ajudam, os barcos vão se posicionando, e eu vou te dizer que a gente não levou 5 minutos, a gente estava conseguindo navegar para poder chegar no nosso destino. Sim, é tudo feito de maneira organizada, né? É que, sabe quando a gente tem... Eu gosto muito de comparar algumas coisas, porque eu acho que a gente aqui pensa muito no seu umbigo. Ah, não, sim. Né? E nesses países aonde tem muita gente, ou você se ajuda, ou você dá espaço para o outro, ou nada vai funcionar. E isso é o que a gente diz, tem um trânsito caótico. Mas todo mundo se entende. Todo mundo se entende, todo mundo se dá espaço para passar, e eu ando melhor do que eu ando num tráfego de Porto Alegre. Eu acredito. Aí, todo mundo se respeita, né? Não é aquela buzinaça que todo mundo fala, mas todo mundo sabe para onde está indo e respeita o outro que está passando. E seja que eu esteja de rickshaw, que eu esteja num ônibus, que eu esteja num carro, num tuk-tuk, ou a própria pessoa que está caminhando, ou a vaca que resolveu atravessar, e agora? O que a gente faz? Exatamente. Né? E aí eu perguntei, porque assim, é ensurdecedora aquela buzina e ela funciona sempre, seja na cidade, seja na estrada. Sim. Né? E eu perguntei para o nosso guia, ele disse, mas isso faz parte da nossa cultura e das nossas leis de trânsito. Porque eu preciso avisar o outro que eu estou chegando. Então, todo mundo vai se ajudar. Sim. Abre-se aqui ou ali. Eu vou te dizer assim, a gente rodou uns 1.000 quilômetros mais ou menos. Eu não vi um acidente. Sim.
Ok, quem sabe a gente tenha sido abençoado. Não, mas né? acredito sim. O Mas a respeito gente não é vive fundamental. o respeito pelo outro. Aham. Eu preciso te dar espaço para que as coisas Sim, aham. harmonicamente funcionem. Então eu acho que isso É tudo cultura e educação, né? Até vou fazer um parênteses. Esses dias eu tava lendo uma matéria sobre o Japão. Todo mundo fala muito da educação, né? Do povo asiático em si. E esses dias eu vi uma matéria bem impressionante que fala que o japonês, quando ele chega no escritório e o estacionamento tá vazio, ele bota o carro dele no lugar mais longe possível para quem chegar atrasado ter a oportunidade de estacionar mais próximo da porta e entrar mais rápido. Então, nesses países que tem milhares de pessoas, como tu falou, a cultura e o respeito, ele é impressionante. E isso é uma coisa que a gente vê muito da Índia, né? Como eu te disse, o que a gente vê na televisão é um país caótico, com milhares de pessoas, pobreza e trânsito, mas não é. É isso que a gente quer desmistificar, mostrar que é um país cultural impressionante. e vale cada centavo aplicado. Exatamente. Vale cada centavo. Tu sabe que quando eu voltei, eu escrevi algumas frases até para não esquecer exato. na época. E aí eu tenho alguma coisa que é mais ou menos assim sobre as regras sociais, que ainda são bastante rígidas, né? Eles não têm mais, até por uma questão de constituição, as castas não são mais impostas, mas eles trazem como tradição. Sim. Né? Então eles ainda determinam a sua sociedade. Uma família mais tradicional ainda segue. Né? Ainda segue, né? Mas o que eu vejo destas diferenças sociais, e a gente teve a oportunidade de fazer uma experiência numa casa de família, a cerimônia do chá. Sim. Né? Então, tu entra para dentro de um bairro, classe média, mais ou menos, né? Média para baixo, quem sabe? E tu olha aqueles prédios, tu vê aquelas famílias, eles vivem 2, 3 famílias dentro Sim. de meia dúzia de cômodos, mas eles sobrevivem e estão bem. Eles recebem muito bem. Né? Então eu não vi nada de diferente disso. E aí o que para mim eu resumi como assim, eles têm esta diferença social, mas eles estão cientes das escolhas que eles fizeram. Sim. E não é que eu precisava ser. Né? Mas é a aceitação, né? É a aceitação daquela escolha que eu fiz. E isso modifica como é que tu te comporta como uma sociedade. Sem sombra de dúvida. Sabe? Então, para mim vivenciar a Índia, tu tem que ir realmente com uma cabeça muito aberta. Que tu vai aproveitar 100%. Tu vai que tu ter vais a experiência aproveitar 100%. Mas aí é aquela coisa, mas e aí aonde que eu vou me alimentar? Porque a comida é ruim. Não, a comida é maravilhosa. Né? Veja que a gente fala basicamente de ser vegetariano. Então é uma lentilha, é um bom arroz, é muito legume e tem muita especiaria. Sem dúvida. Mas no momento que tu ficas em bons hotéis, e aí eu estou elencando de categoria 5 luxo para cima. Que nem tem preços tão elevados. E eu acho que é sempre assim, daí a gente viaja, como eu chamo, na bolha. Né? Tu tem uma experiência 100%, tu te alimenta nestes hotéis e tu vai poder escolher de querer ou não fazer essa experiência cultural, mas isso em qualquer lugar também, né, Grazi? Vamos falar que, independente do país, todo mundo tem a sua, né, a sua alimentação e vai da gente querer escolher ou não. Mas, pô, se tu tá lá, tem que experimentar. Eu acho que pelo menos uma boa refeição cultural, local, tu precisa fazer. Né? Tu precisa fazer, né? E não é só, tem muita pimenta. Não, eles têm muita especiaria. E isso traz a comida muito condimentada. Exatamente. Não é um ingrediente específico, é todo um tempero. E isso muda de qualquer país do mundo, Exatamente. Então, assim, eu acho que dá
para fazer um roteiro de 14 dias. Sim. Sem se preocupar muito com vou gostar Comendo ou bem, não. dormindo bem. Comendo bem, dormindo bem, tendo todos os serviços entre transportes, Claro. Passeios, guias qualificados que vão te mostrar e te apresentar uma Índia Com que é certeza. espetacular, Eu acredito. sabe? Então, assim, para mim fica como fazer este triângulo dourado, né, como uma primeira experiência, que são cidades como Agra, onde está o Taj Mahal, são cidades como Udaipur, Jaipur, Sim. né? Aham. Mas eu não voltaria de lá sem ter ido a Varanasi. Tu ficaria com um gostinho, né, de querer voltar, sempre como se tivesse faltado alguma coisa. Exatamente, porque ela está um pouco fora no mapa do contexto, se depois eu quiser fazer uma Índia Central ou se eu quiser fazer um Sul. Claro. Ele vai ficar deslocado de qualquer forma, né? Então eu acho que tem que ser colocado Tu fez em quanto nessa. tempo com Varanasi? 14 dias. Ah, ótimo. Mas é um período, como tu disse, é longe a viagem. É longa. Não é um destino perto. Então, pô, vai e fica pelo menos 14, 15 dias. E uma coisa que eu acho que, assim, para nós, né? Aí é nós como profissionais, né? Eu tenho que ir, tenho que explorar ao máximo. Com certeza. Como que eu vou voltar de um roteiro que faça somente o Triângulo Dourado? E aí o meu passageiro vai me perguntar, a primeira coisa que ele vai perguntar, tu foi a Varanasi? E aquele rio é sujo? Sim, e as pessoas realmente tomam banho ali? Sim. E eu vou dizer, bah, não fui. Mas é impressionante, né? Sabe? Para mim, isso fica desconexo. Com certeza. Né? Eu preciso ter esta vivência. Então, eu acho que a gente tem bons fornecedores aqui, né, no nosso Rio Grande do Sul, que trabalham muito bem o destino. 10 a 14 dias daria para colocar bem, mas tu tem que sair com um roteiro bem planejado, pronto, tudo e incluído, nada de aventuras. Exatamente. Nada de aventuras, porque aí tu consegue fazer um roteiro maravilhoso. Que bom, Grazi. Obrigada, viu? Obrigada. Fico bem contente por ter dividido a experiência com a gente. Tá bom. E conte comigo se precisar de mais informações. Claro, muito obrigada. Obrigada. Obrigada por mais esse episódio. Se você gostou, por favor, curta, comente ou compartilhe. Até mais.